Então, pessoal, a gente já faz o registro. Depois eu disponibilizo o link da gravação lá para vocês, tá? E, e também o segundo link da segunda parte, né? Que eu tenho certeza que vai ficar exaustivo para vocês. Bom, essa aula, pessoal, ela cai muito em cima, né? Ela tem muito conteúdo em comum com o que já foi abordado com vocês lá no segundo ano, na disciplina de diagnóstico. Diagnóstico oral 4, a DM 042. Então, eu vou repetir algumas coisas, tá? Mas eu acredito que isso não vai ter problema, que talvez vocês não lembram o conteúdo que ficou lá atrás e agora que vocês estão dentro da disciplina que aborda, né, o assunto de diagnóstico de dor orofacial. Então, bom, começando, né? Por que é importante a gente discutir um pouco dessa questão de dor orofacial, de diagnóstico diferencial, o que está por trás de tudo isso, né? A gente trata desse assunto, né? Porque muitas faculdades de odontologia, até a gente estava discutindo isso em disciplina de pós-graduação, né? A formação do dentista, infelizmente, é muito deficiente nesse assunto, né? O dentista ele se forma e ele também, na verdade, acaba sendo uma coisa mecânica. Pessoal, eu vou entrar no chat aqui pelo celular e aí, se vocês tiverem, ou então alguém, Matheus, você pode ficar responsável para mim? Vou te pegar de Cristo de novo. Não entrar no meu celular, tá acabando a bateria. Matheus, se alguém tiver alguma dúvida, você me passa, fazendo favor? Tá, passo sim, professora, pode Obrigada. deixar. E se cair minha Ah, conexão, você me avisa também, tá? tá bom, avisa. Obrigada. Bom, então o que acontece? A formação do dentista ela é deficiente e isso não é culpa do dentista, né? De vocês como alunos. É uma formação que acaba sendo negligenciada nessa questão de dor, né? Então, isso vem mudando, né? Assim, tá tendo um movimento internacional para mudar isso, não é só aqui no país. Tá tendo uma mudança, só que essa mudança é sempre muito lenta, né? Então o dentista ele acaba se formando e ele vai trabalhar, né? Quando ele cai no sistema, né? No sistema odontológico, né? No mundo odontologia, nas clínicas, né? Muito SUS, clínica popular, é muito aquela coisa que o paciente é uma boca cheia de dente, né? As pessoas se esquecem que a boca do paciente está dentro de um ser humano que é complexo, né? Então, eu queria voltar a atenção nessa aula para a gente entender o que está por trás de uma dor, né? Para o dentista, pelo menos para vocês saírem dessa aula com uma visão diferenciada de dor, né? Porque a gente acaba indo para a clínica de graduação e a gente não tem clínica de dor orofacial, né? Eu fiz FOP, eu formei na FOP, fiz clínica e a gente trata condições muito, na maioria das vezes, condições intraorais, que vocês vão ver aqui dentro das possíveis causas de dor e dentro das classificações. Então, o dentista vai para a clínica, ele faz endodontia, ele faz periodontia, ele faz cirurgia, né? Pouquíssima coisa de orto, né? Tá muito lá longe. Na pediatria, né? A orto dentro da pediatria. Então, a gente acaba se formando pensando em dente, vamos dizer, dente e estruturas relacionadas. Então, eu quero que vocês saiam dessa aula com uma visão diferenciada, tá? Essa é a nossa intenção na formação de vocês aqui dentro de um currículo integrado. A gente precisa tentar mudar um pouquinho isso. Então, na verdade, a dor orofacial, ela vai muito além de uma dor de dente, de uma dor de gengiva, de uma dor, enfim, das causas que a gente comumente trata no consultório, na clínica, no dia a dia de um cirurgião dentista, né? De fato, as dores complexas, né?
elas são uma minoria. A gente tem aí, especialmente algumas alterações mais importantes, assim, mais graves, mais complexas, não é o dia a dia do dentista, né? Então, assim, não é à toa que existe a especialidade, né? Mas o dentista, quando ele recebe um paciente com o grau de dor complexo, ele precisa identificar, pelo menos, né? Peraí, não é abrir o dente que vai resolver a dor desse paciente. Não vai fazer uma exo que não vai resolver a dor desse paciente. Então, quando a gente fala em dor orofacial, o que é dor orofacial? Né? Ela vai além do dente. É dor que compreende nas estruturas localizadas acima do pescoço, na frente do ouvido e abaixo da linha órbito meatal. Então, ela fica aqui, tá? Ai, mas professora, o que tem a ver? Por que é tão complexo? A gente está falando em boca aqui. A grande complexidade, né? Ela está na questão de que existe muita possibilidade de dor referida, de dor que se reflete nas estruturas, e isso pode confundir o diagnóstico, né? Então, quando o dentista recebe um caso de dor que está sendo referida, refletindo nas estruturas da ATM, ele precisa saber se ele consegue tratar. Primeiro, se isso é decorrente da estrutura da ATM ou se é uma dor, por exemplo, decorrente de um câncer, né? Então, o dentista tem que ficar atento, porque senão ele vai fazer uma intervenção inadequada no paciente, né? Não é uma situação distante. Uma aluna minha, a mãe estava com dor na ATM, dor na região da ATM. Ela foi encaminhada por um especialista em DTM e dentro dos exames, se eu não me engano exatamente a história, dentro dos exames de diagnóstico que foram solicitados, foi descoberto que essa paciente estava com câncer na meninge, né? E essa dor estava sendo referida na ATM. Ou seja, o especialista em DTM ia tratar, fazer várias coisas, não resolver, né? E o câncer ia evoluir. Então, o diagnóstico, ele foi precoce, né? Foi feito o diagnóstico precoce desse câncer, a paciente fez o tratamento, né? Felizmente curou. Isso porque o diagnóstico foi precoce, caiu na mão de um profissional que conseguiu identificar. Então, esse é o papel. Então, não é obrigação de um dentista clínico geral que se forma, que acaba de se formar, fazer o diagnóstico e o tratamento de uma dor complexa. Porém, ele tem que bater o olho e saber que ele não pode mexer ali, né? Essa é a grande complexidade. Então, ela tem uma especialidade, né? Tem o curso ela foi uma especialidade reconhecida um pouco mais recente, agora a partir de 2002, que ela é devotada ao diagnóstico e tratamento de dores orofaciais crônicas e complexas, que não são somente necessariamente relacionadas às estruturas dentais, né? Ou a desordens sistêmicas. Então, ela virou o especialista em DTM, dor orofacial, ele é ela é uma especialidade que tem, obviamente, a capacidade de tratar a dor orofacial crônica e complexa. Então, ela passou a ser uma especialidade, foi reconhecida como uma especialidade que tem como objetivo desenvolver uma base de conhecimentos científicos para melhor compreensão do diagnóstico. A gente vai falar muito de diagnóstico, porque a chave é o diagnóstico. A gente não pode fazer uma intervenção sem ter o diagnóstico. E no tratamento de dores e distúrbios do sistema mastigatório, região orofacial e estruturas relacionadas. Obviamente, um dentista especialista em DTM, dor orofacial, ele não vai tratar uma dor decorrente de um câncer em meninge, de uma migrânia, né, de uma cefaleia, de uma dor de cabeça, de uma enxaqueca,
Mas ele pode fazer o diagnóstico, né? Ele tem que ter base de conhecimento para fazer o diagnóstico e poder fazer o encaminhamento desse paciente. Então, muitas vezes, o tratamento ele pode ser multidisciplinar, a gente vai falar bastante disso, né? Então, ele vai fazer o diagnóstico, prognóstico de dores orofaciais complexas, particularmente aquelas de natureza crônica, diagnóstico, prognóstico de disfunções temporomandibulares, o interrelacionamento e participação da equipe multidisciplinar que trata dor, e controle e tratamento de dores orofaciais e disfunções através de procedimentos de competência odontológica, tá? Então, por que esse conteúdo está sendo abordado aqui? Para que vocês conheçam, né? E não sejam um dentista que vão colocar a mão onde não deve, né? Que vai fazer um procedimento inadequado, um procedimento que vai piorar o quadro, a gente vai discutir o porquê, né? Então, aqui, todas essas informações são direto do CRO, né? Que são, que foi que dentro da especialidade de DTM, de disfunção e dor orofacial. Então, o que acontece? Normalmente, os pacientes que são acometidos por uma DTM, uma dor orofacial, ele passa de profissional em profissional, né? De diversas áreas, sem alcançar êxito no tratamento. Por quê? Porque erro de diagnóstico, né? Um paciente que tem dor, ele precisa ter o diagnóstico correto para fazer o tratamento correto. E não necessariamente vai ser o dentista, mas se o dentista especialista conseguir chegar no diagnóstico, ele pode encaminhar para a especialidade correta. No caso dessa paciente que tinha um câncer, né? É oncologista, não é um neuro, né? Ou de repente interdisciplinar, pequena meninge, enfim. Então, o tratamento ele vai depender do diagnóstico, o encaminhamento vai depender. Então, o que acontece? Esse paciente ele vai para um dentista que começa a fazer um monte de intervenção, não resolve a dor, ele passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro. É isso que um dentista que tem a formação com a gente, na FOP, a gente procura transmitir nesse momento, né? A identificação de um caso complexo. Então, o tratamento, né, o sucesso no tratamento vai depender do diagnóstico. Isso eu quero que vocês saibam. E nem sempre vocês vão ter conhecimento para fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico, muitas vezes, ele vai depender de um especialista que tem uma boa formação, né? E muitas vezes de um tratamento, de um diagnóstico, muitas vezes interdisciplinar, né? Então, em qualquer momento, o que é importante é identificar o caso complexo. Ai, professora, mas como que eu identifico um caso complexo? A gente vai falar, vai depender de uma anamnese bem feita, né? Vocês olham os dentes, não tem uma causa aparente que está gerando uma dor. Não tem cárie, não tem nenhuma destruição evidente, gengiva saudável, estruturas intraorais saudáveis, mucosa oral saudável. Se o paciente tem dor, você já começa a achar esquisito. Se olha, não tem nada, abre a boca, não tem nada, né? O dentista abre a boca, certo? Muitas vezes a anamnese, a etapa da anamnese é negligenciada, mas a pessoa abre a boca e não tem nada. E aí precisa retroceder, né? A gente vai falar um pouquinho dessas etapas também mais para o final da aula. E a dor infelizmente, o paciente ele procura o atendimento odontológico quando ele tem dor, né? Dificilmente vocês vão ter lá no consultório aquele paciente lindo, maravilhoso, que a cada 6 meses procura para fazer uma profilaxia e ver se está tudo bem. Então, normalmente, o paciente já procura o dentista quando ele tem dor. Então, é a maior busca para o atendimento odontológico. Obviamente que o compromisso do dentista com esse paciente é eliminar essa dor. Ninguém gosta de viver com dor, certo? A gente não deve viver. A dor faz mal em alguns casos, né? Então a gente vai discutir um pouquinho também a importância da dor e quando ela acaba sendo maléfica. Então, o dentista tem um compromisso. Obviamente, a maioria dos casos, né, dos pacientes que procuram atendimento odontológico, a gente consegue resolver.
Porque normalmente, né, uma dor dentro da boca, das estruturas dentais, né, o dentista tem a formação e o conhecimento para resolver. Normalmente a dor é em decorrência de um dano tecidual, né, nas estruturas dentais ou relacionadas à estrutura de suporte, né? Ai, eu tô com uma dor aqui na gengiva. E você vai olhar se tá tudo bem na gengiva. Não, tem uma afta. O que será que é essa afta? Né? Aí vocês vão começar a percepção também diferenciada. Tô com essa afta. Ai, será que eu bati? Eu posso ter batido a escova, eu posso ter comido alguma coisa que machucou e virou a afta, né? Bom, vamos acompanhar essa afta. É normal essa afta ficar por 2 meses? Não é normal, né? Então, esse é o papel. Então, normalmente, o paciente que procura com dor, normalmente ele tem uma causa óbvia relacionada, né? A complexidade, né, do especialista está naqueles casos em que o dentista, ao fazer um exame clínico ali no paciente intraoral, ele não reconhece uma causa específica. E aí que começam as investigações, né? Então, qual que é a consequência de um diagnóstico errado? Um tratamento desnecessário. O que vai acontecer? O paciente relata dor nesse canino aqui. Ai, tá doendo, não aguento de dor nesse canino. Aí olha lá, não tem nada. Não tem nem gengivite, não tem nada na estrutura de suporte. O dente tá íntegro, tá rígido, o esmalte perfeito. Aí deixa eu ver se não tem uma trinca. Não, não tem trinca. Começa a olhar. Então vou abrir, né? Vou fazer a endo. Ué, endo não tira dor? Mata o dente, pronto, vai ter mais dor. Não alivia, né? Então esse que é o problema do diagnóstico errado. Se você não tem diagnóstico, não tem que abrir um dente, não tem que extrair o dente, não tem que fazer nenhum procedimento se o diagnóstico não foi determinado, né? Então, o tratamento desnecessário não alivia a condição dolorosa. Roleta russa, não vai aliviar. Você vai ter a piora do quadro, você vai ter a cronificidade da lesão. Você pode ter consequências de hipersensibilização periférica e central, ou seja, você vai piorar o quadro, né? A gente vai falar de mecanismo de dor na próxima aula. A gente tem as dores decorrentes de uma injúria tecidual, né? A partir do momento que essa injúria tecidual ela desaparece, não é mais para ter dor, né? Mas quando eu tenho um quadro de hipersensibilização periférica, central, na ausência dessa lesão, dessa injúria tecidual, eu posso continuar com dor, né? Que são os casos em que tem alteração e que a lesão some e a dor continua, né? Então, são os quadros de agravamento da situação clínica da dor do paciente, né? Acho que isso talvez tenha sido discutido um pouco na disciplina de dor e periápsia, eu não lembro. Acho que não fui eu que dei para vocês, acho que foi a professora Fernanda também na minha licença. Então, um paciente que continua com dor, quais são as consequências? É um paciente que vai sofrer, que não vai aceitar, que não vai viver bem, ele vai ter uma série de respostas fisiológicas, sistêmicas, que vão piorar a qualidade de vida. Ele vai ter rigidez muscular, ele vai ter uma hiperativação simpática, que vai resultar em aumento poder desencadear uma pressão, uma hipertensão, uma alteração no ritmo cardíaco. Ele pode ter vasoconstrição, que em alguns leitos pode ser danoso, como, por exemplo, nos rins, né? A gente discutiu lá nos rins que uma ativação simpática, no caso, né? Não sei se vocês lembram que eu acabei de dar essa aula para o pessoal do primeiro ano. A ativação simpática exagerada diminui o fluxo sanguíneo renal e isso pode necrosar os néfrons. Isso pode precipitar uma insuficiência renal, dependendo da quantidade de tecido danificado, né? Resultar em respostas endócrinas, hiperglicemia, né? Desenvolver aí, predispor o paciente, se o paciente tem uma predisposição ao diabetes, insônia,
né? Aí o paciente vai começar a prestar mais atenção na dor, aí ele vai estar sempre sofrendo, ele pode ter aí quadro de lacrimejamento, pessoa que não dorme, tem dor, não aprende, não tem memória. Aí começa a ter uma série de prejuízos na vida do paciente, né? Então ninguém suporta viver com dor crônica, né? A dor crônica é muito incapacitante, prejudica muito a vida do paciente. No intuito, né, de investigar o conhecimento que os dentistas têm depois de formado, né? Teve um trabalho que não é tão novo, até foi slide cedido aí pela uma aluna de mestrado que fez a apresentação na disciplina ontem de pós-graduação. Então, achei muito interessante esse trabalho, que ele avaliou a atitude no caso de ortodontista, tá? Não é clínico geral, mas é só mostrando para vocês, eu quero ver com vocês, mostrar para vocês que mesmo dentro de uma especialidade como a ortodontia, a abordagem de dor orofacial, ela acaba sendo negligente muitas vezes, né? Então, esse trabalho também poderia ser perfeitamente realizado em dentistas que se formaram, né? Alunos, dentistas recém-formados, né? Então, a gente poderia avaliar o conhecimento. Então, o que nesse trabalho foi feito? Eles avaliaram a atitude de ortodontistas brasileiros frente a um diagnóstico e conduta primária, e conduta no caso de uma dor primária, né? Numa dor de cabeça primária. Então, como é que foi feito esse estudo? Então, eles apresentaram um caso clínico para os dentistas e perguntaram em 3 linhas, eles tinham que responder em poucas palavras, qual que seria a conduta inicial frente a esse caso clínico, tá? Então, pessoal, qual que era o caso clínico? Uma moça, né, uma jovem adulta de 23 anos, que tem uma dor pulsante aí por muitos anos. Então, agora imaginem vocês, com 23 anos, ter uma dor pulsante por anos, né? Então, os episódios duravam aí cerca de 24 horas e ela tinha uma frequência, prestem atenção na descrição do caso, uma frequência de 2 vezes por mês esse episódio de dor, tá? Então, 2 vezes por mês, essa moça tinha 24 horas de dor. Agora, imagina vocês numa véspera de prova, com 24 horas de dor, tá? Como é que era essa dor? Localizada na região orbital e periorbital, que se espalhava para a região do arco zigomático, tá? Sempre no lado direito da face. Essa dor era acompanhada de fotofobia, fonofobia e náusea. O que são isso? A pessoa não conseguia ficar no ambiente com luz, com som alto e ainda tinha náusea. Ou seja, vocês conseguem estudar sem luz, sem leitura, com náusea? Impossível, né? E essas dores, elas eram aumentadas por atividade física, por aumento da exigência aí de corpo, né? Vamos dizer assim, subir uma escada, né? Numa atividade física. Então, esses ataques eram tão severos que prejudicavam as atividades diárias, né? Então, esse caso foi diagnosticado como enxaqueca de causa primária, né? Conhecida como migrânia sem aura, tá? Bom, essa paciente hipotética foi vista por várias especialistas, né? Que avaliaram por causas oftalmológicas, de otorrinolaringológicas, rinocinusite e odontalgias, tá? Então, nos tratamentos prévios, teve exame, terapia física, correção de postura, independente desse diagnóstico aqui. Então, esses outros profissionais que interviram nessa paciente, né,
Ou seja, fizeram uma intervenção, talvez sem o diagnóstico, né? Fizeram aplicação de gelo, aplicação elétrica transcutânea, estímulo elétrico transcutâneo, que é o TENS, terapia de laser de baixa potência, e nenhum desses tratamentos atingiu sucesso. Por quê? Por que será? Bom, aí o que eles fizeram, né? Os exames clínicos dessa paciente incluíram ressonância magnética, radiografia dos dentes, tudo normal. Exame clínico demonstrou higiene oral ótima, né? Sem sinais aí de doença periodontal. No exame de oclusão, eles diagnosticaram uma overbite, né? Uma sobremordida, e uma mordida cruzada no lado direito. Peraí, no mesmo lado que a paciente tem dor. Então, eles perguntaram, né? Então, os dentistas, ortodontistas, que foram entrevistados para essa pesquisa, eles tinham em mãos esse caso clínico, né? Com essa descrição que eu estou passando para vocês, e tinham que descrever em poucas linhas a conduta, tá? A conduta para tirar a dor dessa paciente. Então, agora, pessoal, quero que vocês entrem nesse site aqui rapidinho, com esse código, e eu quero ver com vocês o que vocês responderiam na pergunta que foi aplicada aí para as pessoas, para os dentistas, e qual seria a conduta de vocês. Tem 3 opções lá de resposta. Eu quero ver, só para a gente sentir aí. Pessoal, não vale nota, eu não sei quem respondeu, tá? É só para a gente sentir a conduta da classe. Vamos lá. Conseguiram entrar, pessoal? Beleza. Lembrando, o código tá aqui. 416943. Vou colocar no chat. 6943. 416943. Tranquilo? Conseguiram entrar? Vamos lá, rapidinho, só para a gente discutir, para a gente dinamizar a discussão. Para vocês verem o resultado do estudo. Vamos lá. Vocês estão aí em 62. Vamos, pessoal, não vai ter nota. 30 pessoas entraram. A outra metade não conseguiu entrar e votar? Vamos. Vamos entrando, vamos votando. Não vale nota, tá, gente? Isso é só para a gente sentir aí o andamento da classe. É só uma brincadeira com vocês. Bom, o pessoal não tá querendo votar. 33 só. 35. Aumentou um pouquinho. Então, a gente teve aqui 28 respostas que optariam, 29, que optariam, vocês estão vendo minha tela? Estou mostrando aqui o resultado para vocês. Que optaram, 30, tá aumentando, para encaminhar esse paciente para um neurologista ou especialista em DTM e dor orofacial, 31. E 7 indicaram para a confecção de uma placa estabilizadora e correção ortodôntica da oclusão, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, as opções do que o público do trabalho colocou, tá? Por quê? Porque era um grupo de ortodontista. E aí, na descrição do caso clínico, tinha a sobremordida, a mordida cruzada do lado afetado, tá? Então, aqui já subiu para 42.
2 pessoas a mais optaram aqui pela placa e 33 aqui para encaminhar o paciente. Então, voltando naquela questão da aula, né, que a gente estava discutindo. Então, assim, provavelmente, né, a gente tem 2 grupos aí de raciocínio. As pessoas que se apegaram na descrição da dor dessa paciente, então dor durando 24 horas, na região que espalha, no lado direito, com fotofobia, fonofobia, náusea, né? Será que uma dor decorrente de uma maloclusão vai gerar uma náusea? Vai ter um episódio de 2 vezes no mês? Ou será que a pessoa que tem uma dor decorrente de uma maloclusão vai ter uma dor mais frequente, com menores envolvimentos de outros sistemas, né? Porque aí a gente tem fotofobia, náusea, fonofobia, certo? Então a gente tem 2 grupos de resposta. O pessoal que opta por se atentar às características clínicas, né? E a pessoa que presta atenção na descrição da dor. Então, basicamente, essa divisão aqui, tá? Graças a Deus, a gente tem aqui na classe de vocês uma maioria que encaminhou o paciente para o neurologista, né? Ou especialista em DTM. Para quê? Para um diagnóstico, né? Será que essa dor dele, com uma correção ortodôntica, vai resolver? Vocês acham que uma dor que tem uma frequência de 2 vezes por mês, que é tão incapacitante assim, é decorrente desses problemas oclusais? Na verdade, essa descrição de caso clínico é só para pegadinha aqui dos ortodontistas, né? Então, para surpresa, qual foi a incidência de respostas adequadas? 36% dos entrevistados optaram por respostas semelhantes àquela que eu coloquei aqui para vocês, né? Encaminhar o paciente para um neuro ou para um especialista em DTM, né? Então, aqui foram algum tipo de resposta e todas essas respostas, eles dividiram as respostas em adequadas e inadequadas. Então, aqui, só 36% dessas pessoas tiveram uma conduta adequada nesse caso, né? Se a gente olhar lá, 64% desses dentistas que foram avaliados, eles tiveram uma conduta inadequada. Qual que é a conduta inadequada? Uma decisão de tratamento sem o diagnóstico. Vocês têm certeza que essa dor 2 vezes por dia, incapacitante, 2 vezes por dia não, 2 vezes por mês, incapacitante, é certeza que é decorrente dessa maloclusão? Estranho, né? Não sei se vocês concordam comigo. Então, é mais para mostrar que os dentistas não se formam preparados para isso, né? E o que pode acontecer aqui? Vai resolver colocar uma placa? Muito provavelmente não. Né? Essa correção da oclusão, essa colocação de placa, muito provavelmente não vai aliviar esse tipo de dor. Então, a gente vai falar mais para o final da aula que a dor do paciente, ela tem que ser escutada. Muitas vezes, antes mesmo do dentista olhar para a boca dela. Então, o paciente fala, descreve. Quando ele vem com uma descrição de dor, tem que prestar muita atenção na descrição da dor do paciente. E aí, bate o olho, tá toda estrutura dental sadia. Peraí, uma dor nessa magnitude, 2 vezes por mês só, será que vai ser corrigida? Muito provavelmente não, né? Então, eu quero que vocês saiam dessa aula com pensamento diferenciado, tá? Agora, será que a solução seria não ter dor? Será que é bom uma pessoa que não sente dor? Ai, mas que saco, dor é ruim. Não, dor não é ruim, né? A dor não é ruim. Por quê? Vocês já ouviram falar das pessoas que não sentem dor, né? A ausência da percepção dolorosa, ela é muito prejudicial. Por quê? Porque a dor, ela é um sinal, né, de dano tecidual, né? E uma pessoa
que não se queima ao colocar a mão em algo quente, o que vai acontecer com a mão dessa pessoa? Vai virar uma bolha gigante, vai machucar, né? Então, que bom, eu consigo pegar as coisas fervendo, né? E não me queimar, posso colocar a mão no ferro, olha que legal, e não sente, né? Até tinha uma descrição aí que eu vi de um outro caso de uma pessoa que dormiu dando a luz de parto normal. Então, prejudicial, né? Então, aqui, nesse caso, aqui na descrição, coloquei aqui só para ilustrar para vocês, né? A criança, na verdade, tem um nome, essa síndrome, eu esqueci o nome, mas enfim, a pessoa é uma doença, uma desordem genética, né? Com mutação cromossomo, que tem uma alteração, e aí a fibra aferente primária, né, que é responsável pela transdução, né, lembram lá da Biociências 1, da transdução daquela informação nociva em potencial de ação, que vai chegar na percepção do córtex, ela não tem essa informação, não consegue transmitir essa informação. Então, essa informação que tem essa alteração, ela não vai chegar no sistema nervoso central. Não vai ter a percepção dolorosa. Então, aqui no caso, a mãe logo percebeu que uma criança de 7 meses, até então, beleza, né? A criança não chora porque não sente nada, né? Começa a nascer dente, não tem nada. O que ela percebeu que tinha alguma coisa errada? Quando a criança estava mordendo a própria língua, devia estar coçando a gengiva, a criança começou a mastigar a língua para aliviar a dor, né? Então, essa alteração aí de sensibilidade, ela tem uma incidência muito baixa, mas tem alguns casos. E aí, como é que você vai garantir que essa pessoa sobreviva? Eliminando, avisando ela, porque ela não conhece, né? A criança, ela vai ter no amadurecimento, ela vai entendendo que faca corta, que tesoura corta, que o quente queima, né? Que se tropeçar e cair machuca. Por quê? Porque cada experiência que ela tem nesse sentido, ela tem a dor. E ela entende, né? Por aprendizado, que aquilo pode ser danoso. E a pessoa que não tem a dor, ela não tem o aviso de dano. Então, a pessoa, para ela ser protegida, alguém tem que avisar. Isso não pode, não sei o quê. Então, para a criança em desenvolvimento, tem que ter a casa inteira protegida. É muito difícil, é uma morbidade que deixa a vida né, a pessoa que consegue sobreviver. Lógico que a ausência de dor não vai prejudicar a pessoa de sobreviver, mas se ela tiver uma experiência, né, com uma queimadura muito grave, que ela não sente dor, ela não vai sentir dor, mas ela pode ter consequências das coisas que machucam. Então, a pessoa tem automutilação, fratura recorrente, baixa expectativa de vida. Depende muito desses avisos. Então, não ter dor é a solução? Não é a solução. Né? Por quê? Porque a dor, ela é importante para o ser humano. Né? Ela avisa dos danos potenciais. Porém, a dor, ela tem que sumir quando não tem mais a necessidade de alerta. Quando o dano tecidual foi embora. Quando a dor não vai embora, é porque tá tendo um grau de cronificação dessa dor. E aí é que exige o tratamento, né? Que são os casos complexos. Então, a dor, ela tem que acontecer, sim, ela é importante, ela protege o ser humano, porém, ela tem que sumir quando a gente tem a resolução do dano tecidual, né? Agora, se a intervenção ela foi desnecessária, a dor não vai embora, né? E aí tem as alterações do quadro, a cronificação da lesão, né? E vai tendo uma complexidade maior, e aí vai ficando cada vez mais difícil de tratar a dor. Então, qualquer coisa, vocês vão me falando, tá? Então, qual que é a importância da vida? Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Dor é sempre real, não importa a causa. Então, às vezes, a gente tem a mania, né, do paciente que deita ali na cadeira e fala, dói aqui. Você olha, não tem nada.
Não dói aqui, mas espicha para cá, mas tá me incomodando. Você olha e fala assim, que saco esse paciente. É mentira, é frescura. Não, pessoal, tá? Não é frescura. Vocês têm que olhar para o paciente. Se ele tá falando que ele tem dor, tá? Uma pessoa não mente que tem dor. Se ele tem dor, não importa a causa, a dor tá ali. Agora, a questão é achar a causa, né? Essa que é a dificuldade nos casos mais complexos. Então, ela é a percepção sobre a necessidade de proteção. Então, a gente precisa da dor. Para quê? Para a gente perceber que aquilo é danoso. Então, a gente encosta a mão em alguma coisa quente. Peraí, aquilo é quente, eu não posso pôr a mão, machucou minha mão. Então, eu tenho a percepção daquela dor que queimou e eu não ponho mais a mão. Então, eu percebo que eu preciso me proteger daquilo. Eu nunca mais vou querer pôr a mão no ferro, no qualquer coisa, panela no fogão e assim por diante. Tá? Então, isso precisa estar claro. E os pacientes não inventam, né? A questão, o grande desafio é entender a causa, é encontrar a causa. Esse é o grande desafio, né? Então, a dor é aquilo que a gente fala lá em Biociências 1. Ela é o resultado de um processamento feito pelo cérebro, mais especificamente a percepção em córtex, tá? Mas tem envolvimento de várias estruturas, por isso que ela é complexa. Quando se percebe que o organismo está sob um perigo e precisa ser protegido, tá? Então, é uma questão aí de uma conexão nervosa, ela é necessária e ela é importante, né? Então, o que é dor, né? Então, a Associação Internacional do Estudo da Dor, em 1979, né, descreveu que o conceito de dor é uma experiência sensorial, vejam, tem um envolvimento sensorial, então a pessoa que tem aquele problema no neurônio primário não vai ter a dor, porque ela é uma experiência sensorial, né? E emocional, desagradável, associada a um dano tecidual real ou potencial, ou descrita nas condições de tal dano, né? Esse ano, né, até uma informação muito recente também, que a gente discutiu ontem na disciplina de pós-graduação, que esse conceito de dor mudou esse ano, né? Coincidentemente, agora em 2020, saiu a revisão desse conceito, resultado de 2 anos de discussão multidisciplinar, né? Então, qual foi a mudança? Ela é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada com ou parecido com a um dano tecidual real ou potencial. Por que parecido? Porque muitas vezes a pessoa pode ter dor e não ter um dano tecidual real ou potencial, né? Que são os casos de pessoas que têm dor e não tem uma causa aparente, um motivo aparente real. Então, por conta disso, que o conceito de dor foi revisado, né? Eu fiz uma tradução aqui para trazer na aula, não sei se é a tradução oficial, né? Talvez, por isso eu trouxe aqui para vocês em inglês, né? A versão original. Então, essa revisão aqui da definição de dor, né? Saiu aí na edição de maio, na revista PEN, né, que descreve aí uma experiência desagradável, sensorial e emocional, associada com or resembling that, associated with. Então, essas conjunções aí, essas preposições acabam atrapalhando um pouco e pode aí ter uma alteração aí na tradução. Mas, basicamente, esse conceito foi revisado, por quê? Porque a pessoa pode ter dor sem um dano tecidual real ou aparente, né? Ou potencial. Então, a pessoa pode ter dor por conta de alguma coisa que não está indo bem, mas não necessariamente de um dano tecidual real ou potencial, tá?
tá? Por isso que isso foi revisado. Então, a experiência da dor, ela é muito complexa, ela é um reflexo da magnitude do estímulo. Obviamente que se eu passar um papel aqui e cortar o dedo, eu passar uma faca e cortar o dedo, eu tenho aí a magnitude do estímulo. Eu tomar um murrinho, tomar um murrão, a magnitude do estímulo influencia. Porém, eu tenho a influência das emoções. Por quê? Porque as aferências sensoriais aí, periféricas, também chegam nas estruturas relacionadas à emoção, né? No sistema límbico eu tenho aferência. E aí eu tenho a influência da emoção sobre a dor, né? Alguns estudos também já demonstram que eu tenho diferenças raciais na percepção dolorosa, né? E também tem a influência da habilidade da pessoa de compreender a causa e consequência. Você fala para uma pessoa leiga que ela está com uma pulpite reversível, né? Agora você fala para um dentista que ele está com uma pulpite reversível, pode doer muito mais, né? Então isso depende do grau de conhecimento da pessoa na condição que está acontecendo, né? E também tem a relação com experiências e lembranças passadas, interrelacionada à emoção daquela experiência vivida. Então, é um processo muito complexo, né? Então, a gente não pode... E a percepção de dor é individual, né? Aquilo que uma pessoa fala que dói, para uma pessoa, para outra pessoa não dói. E não tem problema, ela não está mentindo que não dói. Para ela, não dói. Né? Então, a gente tem que começar a entender o paciente e respeitar a descrição da dor desse paciente, né? Então, aqui também é uma outra imagem, também cedido por um outro slide cedido por uma outra aluna que apresentou o seminário ontem. Eu achei muito legal a disposição desse slide dela, né? Mostrando que a percepção dolorosa de todas essas pessoas aqui é completamente diferente. Será que a percepção dolorosa de um atleta de alta performance é igual de uma pessoa que fica lá sedentária o dia inteiro olhando para a dor, né? A gente sempre vê aquelas pessoas que têm aquela mania de remédio, mania de que tudo que ela vê na televisão ela sente. Tudo isso é a individualização, né? Uma pessoa que viveu anos e anos e anos, pode ser que nem repare na dor, a percepção da dor é diferente. Uma pessoa que pratique atividades aí integrativas, como yoga, meditação, né? Uma pessoa que já tem essa tendência de catastrofizar a situação, né? Ai, tudo dói, tudo é difícil, tudo vai para o hospital tomar analgésico. Não sei se vocês conhecem alguém que tem essa tendência. Ai, nossa, uma enxaqueca que eu fui para o hospital tomar dipirona na veia, passei a noite no hospital, viu? Eu também tenho enxaqueca e nunca fui para o hospital. Será que a minha dor é menor do que aquela pessoa que vai para o hospital? Não, né? Por quê? Porque a percepção muda de pessoa para pessoa. Também a maneira como a pessoa lida com aquilo também muda, né? Então, por isso que a gente, como profissional da área de saúde, a gente precisa dar atenção ao paciente e ouvir, não ficar irritado, né? A gente, ai, que saco, aquele paciente insuportável que só reclama que dói. Mas o paciente está falando que dói, presta atenção, dê ouvidos a ele, né? E se vocês perceberem que tem algo complexo envolvido, não tenham vergonha de encaminhar esse paciente, tá? Então, a dor, né, é aquilo que eu tratei muito com vocês, não sei se fui eu, se foi a Fernanda lá na disciplina de poliperiápse, a diferença de dor e nocicepção, né? A dor, ela é a interpretação consciente, né? É a percepção em córtex da dor, né? Porém, ela recebe a influência de emoção racial, genética, emocional, de experiências, né? Então, a gente tem aqui a nocicepção é a pequenininha frente à dor, né? Então, a gente tem aí nocicepção, dor, sofrimento, comportamento doloroso.
e tudo isso que vai dar a variabilidade das pessoas, né? Então, ela é uma resposta multifatorial, né? Somado à neurofisiologia desse processamento noceptivo e doloroso lá no cérebro, né? Em todas as estruturas que envolvem esse processamento, essa interpretação, todas as redes neuronais que são ativadas quando eu desencadeio uma ativação nociceptiva, isso tudo gera um paradigma, né? É muito complexo, é complexo tratar, é complexo diagnosticar. Então, isso exige a integração interdisciplinar, né? Então, exige a integração multiprofissional. Então, muitas vezes vocês já viram aí centros de clínicas especializadas no tratamento de dor, né? Quando a gente tem um centro especializado no tratamento de dor, a gente tem um neurologista, um cirurgião dentista especialista em DTM dor orofacial, um fono, uma fisioterapeuta, né? Por quê? Porque exige uma integração das diferentes formações aí para poder atender o paciente da melhor forma possível, né? E conseguir o sucesso no tratamento da dor desse paciente. Senão ele vai cair naquele quadro lá do começo, né? Incapacita a vida do paciente. A qualidade de vida é muito ruim. E a pessoa que tem essa tendência de catastrofizar, né, essa tendência de achar que o mundo acabou, o que acontece hoje em dia? O pessoal se suicida quando reprova de ano. O pessoal se suicida quando o namorado termina. Então, imagina uma pessoa que lida com uma dor incapacitante, né? A tendência é essa, né? É muito um fim muito triste, né? Nesses casos. Então, pessoal, coloquei aqui um intervalinho, exatamente 11 horas. Queria saber se tudo bem. Tranquilo? Eu vou dar um intervalo, vocês respiram um pouco, aí a gente já vai passar para a segunda parte da aula. Acho que não vai tanto ser necessário eu gravar o fim da aula. Vamos ver como é que a gente caminha agora. Eu vou 5 minutinhos, tá, gente? É bem uma coisa assim, só para banheiro, uma aguinha. Eu vou parar a gravação para não ficar correndo a gravação aí.